Apaixonados pelo que fazem. Bem-vindos de volta ao Cine Destilado, toda quinta-feira às 17 horas aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas. Hoje temos a triste notícia, né, que faleceu ontem o José Mojica Marins, né, o Zé do Caixão. Zé do Caixão é muito querido aqui no Cine Destilado por conta das suas contribuições ao cinema nacional. Nós fizemos várias resenhas da lista dos 100 melhores filmes nacionais de todos os tempos. Tem pelo menos 4 do José Mojica Marins. Nós fizemos até um episódio aqui que era Zé do Caixão versus Glauber Rocha, né? Em que a gente defende o Zé do Caixão em relação ao Glauber Rocha. Então, eu acho que para quem ama cinema independente, para quem ama cinema de terror e cinema nacional, tem um apreço pelas obras do José Mojica Marins. Ele faleceu aos 83 anos, se você olhar o IMDb dele, ele fez mais de 40 filmes, né? Se você for realmente pegar o que foi produção grande, o que foi algo, um lançamento teatral, né? Sério, né? Que sempre acaba, né, tendo alguma coisa que você... Tem até coisas lá que ele nem assinou como diretor, né? Mas ele fez em torno de 20 longas metragens que realmente fazem um corpo de trabalho. Ele começou a carreira em 1950, né? O primeiro filme dele chama Sina do Aventureiro, de 1958. Foi um filme que não fez sucesso. Depois ele fez um filme chamado Meu Destino em Tuas Mãos, em 1963, que também não fez dinheiro. E ele meio que pegou todas as reservas de dinheiro que ele tinha e investiu em um filme de terror. Ele fez o primeiro filme de terror brasileiro, o José Mojica Marins, que foi A Meia-Noite Levarei Sua Alma, em que ele apresenta o coveiro Zé do Caixão, que é o personagem principal do filme. Então, muita gente não sabe disso, né? Que 1964 foi o primeiro filme de terror no Brasil e foi do José Mojica Marins. Ele fez um filme de choque mesmo, né? É um terror para chocar, né? Ele incorporou brasilidade muito rapidamente nesse primeiro filme que ele lançou, e por conta disso é um filme que envelheceu muito bem. Se você olhar nosso outro episódio discutindo esse filme, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, você vê que ele tem cenas sem cortes, por exemplo, em que ele atua bastante, tem bastante monólogo. A cena de abertura é uma cena muito longa, acho que tem uns 8 minutos sem cortes. O José Mojica Marins era um diretor autodidata. Ele nunca teve uma formação técnica de direção, aprendeu na raça mesmo. E é muito interessante o quanto que ele conseguiu, através do cinema independente mesmo, né? Reza até a lenda que ele não tinha dinheiro para fazer o Inferno, então ele fez que no Inferno nevava, para ele poder usar pipoca como neve, né? Então tem algumas decisões estratégicas aí de como economizar que deixam o José como um ícone, né? Um exemplo a ser seguido, né? E o personagem, né, do Zé do Caixão, que é um coveiro, né, muito sádico, que está sempre buscando a mulher perfeita para poder ter um filho com ela, né? E para ele é muito importante poder passar adiante o seu sangue. Acaba gerando várias discussões durante a carreira dele em relação à brasilidade, em relação ao lugar do terror no Brasil, né? E principalmente em enfrentamento à censura, né? Que ele sempre brigou muito com a censura. Teve filmes dele que não passaram no cinema, teve filmes que passaram depois de muitos anos, teve filmes que ele teve que editar e viraram outros filmes. É uma loucurazinha, assim. Tem 2 filmes dele que são 40% o mesmo filme, porque ele pegou tudo que tinha sido censurado de um e colocou como se fosse um sonho em outro, né? Então tem algumas coisas assim que ele sempre tentou brigar contra para poder
fazer. Acho que o filme mais recente dele foi um capítulo que ele atuou do Fábulas Negras. E acho que hoje o terror brasileiro está sendo representado por pessoas que também tinham muito respeito e têm muito respeito pelo corpo de trabalho do José Mojica Marins. Entre eles o Rodrigo Aragão, né, que é fã do Zé do Caixão, o Denison Ramalho, que até escreveu o último filme da trilogia de filmes do Zé do Caixão, dele tentando ter esse filho, que era a encarnação do demônio. E tem o Claudio Lovitch, né, que também já veio aqui no programa falar sobre Hellraiser, cujo primeiro curta foi um curta do Zé do Caixão. Tinha uma versão em animação do Zé do Caixão, e também tenho respeito enorme pelo diretor. Acho que não tem muito o que falar mais, né? A gente poderia listar curiosidades, né, sobre a vida dele, né? O pai dele era dono de um cinema. Muitas obras que ele fez durante a vida foram, né, censuradas, reeditadas, banidas, né? Ele passou para outras mídias, né? Tem umas HQs muito legais do Zé do Caixão, tem uma série de TV, acho que do canal Space, se não me engano, do Zé do Caixão, que é uma série que mostra algumas das dificuldades que ele enfrentou para poder fazer cinema no Brasil. E tem quem lembra dele da TV mesmo, né? Do programa do Gugu, né? O do Faustão, aquela figura com cartola e capa, com as unhas grandes, né? Jô Soares, né? Ele teve uma época aí que ele aparecia bastante na TV. E muitas pessoas lembram dele como uma personalidade de TV e não como um personagem de filme, não como um diretor de cinema, né? Mas acho que foi uma estratégia de se manter relevante, né? De conseguir entrar pra TV. Muita gente acaba te conhecendo, né? Mas pro cinema, pra cinéfilo, realmente tem bastante coisa legal nos filmes dele. Inclusive nós fizemos aqui no Cine Destilado, na Rádio Geek, você consegue assistir 5 filmes nacionais para quem odeia filme nacional. E tem um bônus aí que é A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. No finalzinho também damos mais algumas coisinhas sobre o Zé do Caixão. O Zé do Caixão também é um personagem que faz mais sucesso fora do Brasil do que dentro do Brasil, né? No Japão, nos Estados Unidos ele é conhecido como Coffin Joe. Ele tem caixas, né, com todos os seus filmes lançados de uma forma bem cult, né? São coleções muito legais. A versão japonesa é caríssima, inclusive, mas é porque, né, eles acabam curtindo essa estranheza, né? Isso é estranho para nós, imagina para um japonês, né? Então ele conseguiu entrar bem dentro do cinema de gênero e conquistar bastante espaço, né? Tanto no cinema nacional de terror quanto no cinema internacional de terror. Sentiremos falta aí do Zé do Caixão. O que nos leva ao nosso próximo tópico, né? Que é como fazer dinheiro suficiente no Brasil para poder trabalhar com o cinema, né? Eu acho que eu lembro quando eu comecei a trabalhar com cinema, alguém me contou que, o Zé do Caixão é mó gente boa. Você paga a pinga aí R$50 e você consegue ter uma reunião com ele, né? Você consegue falar com o cara. Isso faz 10 anos. E quando começamos aqui no Cine Destilado, a gente fez até um movimento aí de tentar trazer ele pro programa. Eu assinei 3 ou 4 contatos que eu tinha, que eu sabia que já tinham trabalhado com ele. Só que ele já estava muito velhinho, né? Ele já estava doente e tinha pessoas que estavam gerindo, né? Fazendo a gestão de sua carreira, né? E meio que protegendo ele de entrevistas, principalmente entrevistas ao vivo. E nós não conseguimos trazer ele pro programa. Que é justo, né? Acho que tá certo, né?
Mas é engraçado isso, né? Como o cara que trouxe o gênero de terror para o Brasil, trabalhando por pinga, né? Basicamente, né? Fazendo bico, né? Não sei. Mas, então, um pouco, essa Não, eu perguntei se ele fumava. Não, acho que não. Eu nunca vi, pelo menos, em entrevistas ou nada assim, eu nunca vi. A filha dele também, né, faz filmes de terror, né? Também ela pegou bem ela foi mais pro trash, na minha opinião. Ela tem umas coisas interessantes, ela gosta de cigano, ela gosta de coisa bem tracheira, assim. Pra mim, o meu limite é o Zé do Caixão. A filha dele, acho que ela já fica mais amador. Mas é interessante isso, né? Fazer cinema no Brasil tem alguns jeitos de fazer, né? Nós temos um vídeo aí no Cine Destilado que chama O Guia de Produção do Cinema Nacional, né? Guia de Produção do Cinema Nacional Independente. Que a gente fala, né, de como tentar apresentar um projeto de filme para um edital, né, para passar no edital, conseguir o dinheiro para fazer o filme, pagar todo mundo que vai trabalhar no filme. E eu expliquei que esse acaba sendo o jeito que você consegue receber pelo seu trabalho fazendo cinema no Brasil, que é que o filme sai pago. O filme que vai ser distribuído, né, pode ou não passar do cinema, você pode ou não conseguir distribuição, mas você faz o filme já esperando que ele vai ter uma maneira de chegar em um público, né? Mas a maioria dos filmes, né, feitos com editais sai pago, né? O filme acaba tendo dinheiro do FSA, né? O Fundo Setorial Audiovisual, que inclusive é um fundo, né? Então não é... Tem gente que faz essa confusão, que fala que é dinheiro governamental. Na verdade, é um fundo que se realimenta, né? Então, se o filme ganha muito dinheiro, o dinheiro volta pro fundo e financia outros filmes que também serão produzidos, né? Então, é um fundo, não é um brinde, né? Mas o que acaba acontecendo é que essa virou a única maneira de fazer filmes. E se você não entrar nas regras do edital e não abordar todos os temas que os editais querem que você atenda, você não consegue fazer um filme mais comercial, por exemplo. Então, se você quiser fazer um Velozes e Furiosos sobre motos nacional, se quiser fazer isso por edital, vai ser praticamente impossível, porque você não vai conseguir nenhuma cota de auxílio, né? Tem várias cotas dentro de editais. Por exemplo, né, você ter uma mulher estreante como diretora, são 15% de chances a mais de você conseguir entrar no edital, né? Se for uma mulher negra, você também tem 15% de chances. Se o filme se passar dentro de uma cidade histórica do Brasil, são mais 15% de chances. Se tiver um personagem que é deficiente físico ou que está passando por uma mudança de identidade, por exemplo, um personagem transexual, você tem 15% de chance de passar no edital. Então, acaba sendo que os editais valorizam filmes que têm essa pegada de inclusão social, né? Até por ser dinheiro do FSA, né? Que acaba sendo gerido por um órgão governamental. E se você quiser fazer um filme de entretenimento, você não consegue fazer porque o filme tem que sair pago, então ele tem que ter uma relevância social para ser considerado cultura, né? Então a gente acaba não tendo filmes que são só de entretenimento ou só divertidos, né? Como tem em quase todas as outras indústrias de cinema do mundo, né? Bollywood, Hollywood, todos têm a sua indústria de cinema, que o investidor vem, dá o dinheiro, banca o filme e quando entra o lucro, ele recebe a grande parcela do lucro por ter dado o dinheiro como capital de risco, né? Bollywood é até um exemplo interessante, porque o começo de Bollywood foi como
organizações criminosas que davam dinheiro como uma maneira de lavar dinheiro, né? Então, os primeiros filmes de Bollywood, o que gerou, né, o crescimento gigantesco da indústria de Bollywood foi o crime organizado indiano. Então, é até interessante isso, que hoje não, né? Hoje já é muito governamental. Eu tava lendo esses dias, né? Estavam falando sobre o Parasita ter ganhado o melhor filme estrangeiro, que tem muitas das regras na Coreia do Sul que tem no Brasil, né? Então, por exemplo, o número mínimo de filmes nacionais que tem que passar no cinema, eles têm essa lei também. Eles têm algumas leis de incentivo que são parecidas com o que já tivemos no Brasil, principalmente durante a época em que começaram a voltar os filmes nacionais, né? Que é a época do Cidade de Deus até Tropa de Elite 2, assim, mais ou menos, que começou a sair muito filme nacional, muitos de grande porte. A Globo Filmes, né, que é uma máquina que se alimenta, ela consegue fazer filmes que ela também recebe dinheiro de volta, né? Ela tem a sua própria indústria separada aí, que é um vácuo, né? Em que todo mundo, né, que não estiver na Globo não consegue entrar e não consegue desfrutar do que está acontecendo lá. Então, o que sobra para você fazer? Se você tem vontade de trabalhar com cinema, se você está trabalhando com cinema independente, como que você vai ganhar dinheiro? Se você quiser fazer o filme e você não tem como esperar 2 anos para sair o edital, você tem que fazer os bicos, tá? Então, eu tenho 9 bicos. São 9 empregos diferentes que eu faço, né? Então, eu faço legenda de filmes, de documentários. Então, tem lá... É relativamente fácil você aprender a fazer legenda, né? Você precisa de um programa de fazer legenda e você precisa saber mais de uma língua. E aí você assiste a cena, né? Você marca o tempo de entrada e saída da legenda e você vai lá e digita a legenda exatamente o que a pessoa falou, para fazer a legenda na língua original em que você está trabalhando, e depois você pega essa legenda e faz a tradução e usa os mesmos tempos. E aí, se for um filme, curta, por exemplo, você consegue cobrar 250 a 400 reais aí para fazer isso para um curta-metragem. Se for um longa-metragem, entre 2.000 e 5.000 reais, dependendo de quanto diálogo tiver e quanto tempo você vai passar fazendo, né? Então essa é uma maneira de você continuar trabalhando com o cinema, fazendo um bico que tem a ver com o cinema, né? Então, legenda. Você vai acabar fazendo legendas também de propaganda, né? E de vídeos institucionais, né? Mas é uma maneira de você garantir seu ganha-pão. Outra coisa, por causa da questão de língua, eu acabo dando aula de inglês também. Eu faço traduções de documentos, tradução de roteiro, que é uma coisa que eu até gosto de fazer, porque quando você pega um roteiro e faz a tradução, não adianta você só traduzir as falas e as ações. Tem muitas coisas que você precisa traduzir já adaptando para o local da língua onde você traduziu, né? Então, muitas vezes, quando você faz uma tradução de filme americano, por exemplo, né? Se o objetivo da tradução for somente pegar o roteiro americano e traduzir para português, porque a equipe vai filmar aqui no Brasil um filme americano e a equipe precisa entender o que está acontecendo, então você vai fazer uma tradução direta, né, de todas as falas e de todas as coisas, e as únicas adaptações que você precisa fazer são de terminologia que são específicas de cinema, né? Agora, se você estiver pegando um roteiro que é americano, que foi comprado e será filmado, adaptado para o Brasil, ou vice-versa, um roteiro que foi escrito para o Brasil, por exemplo, foi um filme que se passou no Brasil, e aí foi comprado por um estúdio americano e vai fazer uma refilmagem lá, então a tradução acaba sendo muito adaptada. Você vai adaptando as piadas para o cinema americano ou para o cinema brasileiro, com coisas da região, né, regionalidades que são específicas, e acaba dando um trabalho muito maior. Mas também esse sim é um trabalho de 3, 4 meses, né, que você vai ficar
esmiuçando em cima do roteiro, e vai ter 6, 7 versões do roteiro, né, dessa tradução. Então, aí você consegue cobrar um pouco mais caro. Se você pegar a tabela do sindicato, né, do cinema, né, você vê uns valores que são ótimos. Putz, quem não quer receber R$70 para escrever um roteiro, né? Mas também não são muito praticados, porque justamente por essa falta de indústria no Brasil de cinema, e você não consegue os valores cheios da tabela do sindicato. Então, geralmente, mesmo quando a gente coloca em edital, a gente pede metade da tabela do sindicato, 1/3 da tabela do sindicato. No cinema independente mesmo, geralmente a gente trabalha com contrato de participação de lucro ou um valor mínimo só para garantir o seu aluguel daquele mês, né? Então, se você vai passar um mês trabalhando no projeto, você meio que bota o seu aluguel e talvez despesas de Uber para você não perder dinheiro aquele mês tendo parado para trabalhar naquele projeto, e pede uma participação nos lucros ou um valor fixo que você vai receber depois que o filme for vendido para uma distribuidora ou conseguir algum tipo de retorno financeiro no final do projeto. Outra coisa que você pode fazer, né, outro bico que você pode fazer é aprender edição. Foi uma coisa que eu aprendi muito cedo, que era justamente para eu ter mais liberdade dentro do meu trabalho. Então, acho que foi meu segundo trabalho, assim, foi um de roteiro para uma empresa. Era uma marca de desodorantes, queriam fazer um trabalho bem grande, muito trabalhoso, inclusive, com múltiplas alternativas, histórias que iam para diferentes lugares. Acabou nem saindo esse projeto, mas eu fiquei 4 meses trabalhando nele. Era um dinheiro considerável pro que eu estava acostumado a ganhar na época, que era nada. Então eu peguei aquele dinheiro e eu comprei um bom computador de edição e 2 telas, né, para poder editar. E, nossa, em menos de 3 meses eu já tinha recuperado o que eu tinha investido no computador, fazendo edições de curta-metragem. Hoje eu já editei, até perdi a conta de quantos longas eu já editei, eu já montei, né? Mas acaba sendo uma ótima ferramenta. Primeiro, você ter o computador, né? Porque sempre vai ter esse gargalo, principalmente no cinema independente. Então, putz, filmamos em 4K, e agora? Quem que vai editar isso, né? Se você estiver editando em 4K, você precisa de uma máquina extremamente robusta, ou você vai trabalhar com um proxy. Você vai fazer uma versão em baixa resolução daquelas imagens, vai editar elas e depois reexportar usando as imagens originais. Mas essa exportação, se você não tiver uma placa de vídeo boa, e bastante memória e um processador rápido, você vai penar bastante para trabalhar com edição de vídeo, né? Então é sempre bom você pegar quando você tiver um dinheiro decente de algum trabalho, você separar um pouquinho para poder fazer esse investimento de um computador decente que vai poder te acompanhar por vários anos, né? E se você puder planejar um pouco melhor, peça para amigos. Eu tive 2 amigos que me ajudaram demais a montar o meu computador. Já montaram um computador que eu poderia trocar a placa de vídeo em alguns anos, caso ela queimasse, caso saísse uma placa de vídeo melhor, caso eu precisasse de mais potência, né? Então a força de energia que entra no meu computador é muito superior ao que eu uso agora, porque se eu precisar migrar para uma placa de vídeo mais robusta, eu posso, né? Então esse tipo de coisa é muito importante você já planejar pensando adiante, né, do que caminhos que você pode tomar para tentar ganhar dinheiro. Eu nunca me arrependi de ter comprado o meu computador, me gerou muito trabalho e você acaba fazendo muitos favores também para as pessoas, né? Porque por você saber editar, né? Ter o software de edição e ter a máquina para poder exportar, você acaba sendo um puta quebra-galho para pessoas que precisam de soluções, né? Quando eles têm um curta, um longa que tá parado na pós-produção, né? Então, você ter esses equipamentos e saber manejar bem o seu tempo e saber
o quanto você pode cobrar de mínimo, né, que paga as suas contas e também te dá tesão de trabalhar, acaba resolvendo muitos dos problemas financeiros que você pode ter trabalhando com o cinema. Então, é uma boa recomendação aprender a editar. Então, tem uns cursos ótimos na Udemy, que você pode aprender a editar com Adobe Premiere, por exemplo. No próprio YouTube tem muita coisa gratuita, que aí tem os comerciais, né? Eu acho que vale mais a pena você gastar R$20 num curso da Udemy e fazer mesmo, do começo ao final. Só que para isso você já precisa estar bem decidido, porque você vai precisar do computador para aprender a usar o programa de edição. Então uma coisa depende da outra. Aí também, né, quando você está editando tal, aí que você entra nas outras coisas que você pode aumentar o seu leque de aprendizado e também aprender a cobrar por isso, né? Então agora você tem um computador, você sabe fazer edição, você sabe fazer legenda, você tem a máquina, né? Você pode aprender a fazer cor, você pode aprender a colorir os seus filmes, né? Muitos cineastas iniciantes só aplicam lá o que chama LUT, né? LUT, que é só um pacote de cores que você joga em cima da imagem, ele assume uma característica específica. Mas dá para entrar em uma cor bem avançada, né? De você tratar a pele diferente da luz, diferente do chão, diferente da luz que está lá fora. E quando você vê o que foi feito com o LUT e o que foi feito por alguém que realmente sabe trabalhar com cor, a diferença é a água pro vinho, né? Então não adianta nada você alugar uma câmera, uma Red Dragon, gravar em 8K o filme e editar e aí colocar um LUT pré-feito em cima da imagem para lançar o seu filme. Não, vale a pena ter um colorista, um profissional da área que vai te dar sugestões, vai usar, né, os recursos narrativos que você mesmo apresentou para te dar soluções de cor que talvez até deixem mais forte a intenção da cena que você está tentando fazer. Então é desde, é um sonho, né? Então você vai deixar cores mais leves, até, é terror, então vamos deixar mais granulado, mais sujo, até coisas menos gritantes, né? Que é só de, putz, a luz aqui tá estourada e por um erro de fotografia, por exemplo, que você pode salvar na pós-produção com um bom colorista, ou vice-versa, tá? Então tem que tomar cuidado. Geralmente o processo de coloração do filme é feito com o fotógrafo para que ele possa olhar, né, o que ele tinha em mente e ter certeza que está saindo exatamente a imagem que ele esperava sair. Então você pode aprender colorização, você pode aprender After Effects. Então, desde fazer caixas de texto, lettering, para fazer em cima de vídeos institucionais, até créditos. É muito difícil você ter bons créditos em filme nacional, né? Sempre só aquele padrãozinho do Premiere, né? Subindo lá, né? Que já é difícil de fazer, né? Já tentam fazer crédito do Premiere, é um puta pé no saco. Você tem que ir lá, um por um, colocar, encaixar, e aí você tem que definir o tempo que ele vai subir, onde que ele começa, onde que ele termina. Dá bastante trabalho fazer crédito. Mas aqueles créditos americanos, né? Do filme da Marvel, por exemplo, que tem animaçãozinha e coisas bonitas, ou filme de terror que vai explodindo coisa na tela. Os da Pixar, que passa personagem no fundo. Então, isso é uma arte também, né? Geralmente é feito com After Effects. E se você aprender... Antigamente tinha Oscar pra melhor crédito, não tinha? Uma vez eu li que era uma premiação que sumiu já. Eu nunca vi isso, mas eu acho que faria sentido. eu apoiaria isso, porque os créditos são uma parte do filme. Você não pode esquecer isso, né? Quando você coloca que o filme tem 1h30 de duração, já inclui os créditos, né? Então, eu acho que crédito é uma coisa que você tem que pensar, não só em acertar, deixar corretamente os nomes dos créditos, que por incrível que pareça, muitas vezes está errado, porque é o final do processo, é o momento em que tá todo mundo já cansado, não aguenta mais olhar pro filme, tá com prazo, precisa entregar logo pra distribuidora, deu pau no HD e alguém tá correndo e são 2 da manhã e se viu que tá errado lá o nome do cara com cedilha e acaba deixando quieto. Então tem muito filme nacional que é feito nas pressas que tem créditos errados, erro de digitação,
erro de posição. É bem complexa essa questão. Mas se você aprender a fazer crédito e aprender a trazer valor para isso, né, principalmente com animações ou algum tipo de textura, tem vários recursos que dá para baixar, de templates que você pode usar para tentar valorizar as imagens, tanto dos créditos iniciais quanto dos créditos finais, criação de logotipos, criação de tipos de fontes também. Isso tem muito valor nisso, principalmente para pessoas que precisam resolver um problema e às vezes nem sabem o quanto que pode melhorar, né? Se cobrar um valor camarada ainda, você já tem um ganha-pão bacana. Então, After Effects, Premiere, legenda, você pode aprender a fazer pôster. Então aí que entra o Photoshop, né? O pôster do filme é a mesma coisa que os créditos, né? O cara faz o filme e tal, e aí o pôster é tipo, né, uma foto com o título em cima, né? E o cara acha que as pessoas vão olhar aquele pôster e falam, nossa, quero ver esse filme, né? Olha esse pôster do Stranger Things, teve um ilustrador aí que trabalhou uma semana nisso, né? Esse que tá na parede aí do 3, né? O cara ficou um maior tempão fazendo isso aí. Então é muito importante também você saber quando investir em arte, né? Quando investir em um bom pôster, se for um filme que foi bem planejado, já houve fotos no set, já pensando em o que poderia ser um pôster final pro filme. É sempre bom incluir na sua programação de filmagem, inclusive 10 minutos aí para alguém tirar fotos dos personagens em seus figurinos, para que você não precise correr atrás disso depois, né? E o cara já mudou completamente o visual dele e você não consegue, você acaba pegando o frame do filme e exportando para poder dar para alguém fazer uma arte, e aí não fica tão legal. Então, pôster também é um jeito muito legal de você tentar tirar 200, 300 reais por vez, desenhando um pôster que dê um pouco mais de valor ao curta, ao longa que está sendo mostrado. Então, além disso, o que mais que eu tô esquecendo aqui? Eu falei edição, bom, música, né? Dependendo das suas habilidades musicais, trilha sonora, sempre uma coisa super difícil de achar. Tratar áudio, então desde limpar diálogo de duas pessoas conversando até mixagem, edição de som, acrescentar os sons corretos. A gente quase não tem edição de som no Brasil. Em filmes, lançamentos de cinema mesmo, né? Tudo muito som ambiente, o que foi gravado na câmera, o que foi gravado na lapela, é isso que entra na versão final, né? Raramente você tem algum Foley, né? Que é quando alguém vai lá fora e grava o som específico para forçar dentro do filme, né? A gente não tem muito isso. Então, são coisas que você pode acrescentar e gerar valor na produção final. Fora isso, tem YouTube, né? O YouTube acaba sendo porque tem muita gente trabalhando e tem muita gente criando conteúdo para o YouTube, e ele é uma plataforma que permite você monetizar, né? Apesar de ser muito difícil você conseguir dinheiro suficiente de anúncios do YouTube para te manter, né? Você precisa ter 1 milhão de seguidores para conseguir se manter, pagar o seu aluguel com o YouTube. Mesmo assim não vai sobrar muito dinheiro, então não é uma ferramenta tão fácil assim de trabalhar, e as regras mudam de um dia para o outro. Então de repente uma coisa que podia ontem, hoje não pode. Você tem que estar sempre, né? Tem muito jogo de cintura aí, e você acaba migrando para outras coisas, né? Mas o YouTube é uma forma de gerar conteúdo e às vezes as pessoas só querem aparecer, né? Só querem ter algum produto veiculado e acaba veiculando pelo YouTube, mas existe grana para fazer o conteúdo. Pode ser uma websérie, pode ser um piloto de alguma coisa, ou até um trabalho de estúdio, um trabalho de curta-metragem ou independente. Então o YouTube acaba sendo algo que você consegue arranjar bicos de todas as coisas que eu acabei de falar, só que direcionadas para internet, direcionadas para algo mais específico, né? Então
Desde coisas que você mesmo cria e usa todas essas ferramentas que eu acabei de escrever, até coisas que as pessoas te contratam só para aquela uma coisa. E é claro, né, comerciais, propagandas, vídeos institucionais, que também todas essas ferramentas que eu falei serão úteis e vão te ajudar a criar um portfólio, vão te ajudar a conseguir se manter fazendo cinema no Brasil. Então é isso, gente. Ou você vai para edital e o filme sai pago, ou você faz todas as outras coisas que eu falei e fica fazendo e fazendo e fazendo até um dia rolar alguma coisa que possa te pagar as dívidas. Vai fazendo dívida até você conseguir pagar. É um pouco isso. E esse foi o nosso Cine Destilado de hoje. Fizemos no nosso primeiro bloco a nossa última resenha da semana, né? Nós já fizemos essa semana dos outros lançamentos. Fizemos do Sonic, fizemos do O Grito, fizemos de Frankie. Acho que todos os lançamentos da semana nós conseguimos abordar, exceto o Dr. Dolittle, mas eu me neguei a assistir esse filme. Não tinha como, meu cérebro ia derreter se eu assistisse. Parece muito ruim. Não dá, o Dr. Dolittle não dá. E teve também o que eu não fui convidado, porque é da Disney. A Disney nunca me chama para as cabines, que é o do Harrison Ford lá, o chamado do Call of the Wild, o chamado da Floresta. Mas também acho que deve ser o tipo de filme que, se você tem crianças, você leva, senão não leva. E é isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vejo vocês na quinta que vem. Quinta abre aqui, né, Pazotto? Quinta normal, né? Então, bom carnaval para todo mundo, bom descanso. Descanse em paz, José Mujica Marins. E esse foi o Cine Destilado, toda quinta-feira às 17 horas. Meu nome é James Salinas. Queria agradecer o Gabriel Pazotto aqui por seus trabalhos técnicos, sonoplastia, operação de mesa, tudo mais que faz por nós. Essa música é do Pazotto aí. E é isso. Bom carnaval a todos e bom fim de semana. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema.